Boa tarde aí para todos vocês. Espero que estejam bem. Falo aqui diretamente do Polo Norte. Tá frio demais, demais, demais. Tá difícil de ficar dentro de casa. Não sei aí na casa de vocês, mas tá sendo uma experiência bem ruim. Então, tá muito frio, cara. Tô com 3 blusas, essa jaqueta que eu fui pro Canadá em 2019. Calça, tênis, meia e um cobertor nas pernas, porque não dá para ficar sem. Tava sentado hoje lendo, estudando umas coisas do mestrado e não dá para ficar sem, não dá, é insuportável, fica inviável, sabe? Então, não sei porquê, mas tá muito, muito difícil de ficar aqui nesse Polo Norte. Hoje eu queria falar um pouquinho, na verdade, eu fiquei pensando sobre isso, é uma coisa que eu já fiz nos áudios e tal, mas eu não encontro muito, às vezes, informações, pelo menos as vezes que eu procurei, não encontrei muitas informações do pessoal falando sobre o curso, e principalmente pessoas que são formadas aqui na UFSCar, e acho que é legal saber de algumas coisas históricas, né, alguns pontos importantes. E a engenharia de materiais, ela começou aqui em São Carlos, na UFSCar, aqui no Brasil, né? Então, o primeiro instituto, o primeiro lugar a ter engenharia de materiais foi aqui. E isso aconteceu há 50 anos atrás, na década de 70, e em 72 o pessoal criou o Departamento de Engenharia de Materiais, e, e aí, consequentemente, outras universidades foram nascendo, cursos de engenharia de materiais foram se espalhando por todo o país, mas o primeiro curso da engenharia de materiais foi criado aqui em São Carlos, né, na UFSCar. E assim, isso é muito importante por vários motivos, né, porque na época a criação do curso veio pela grande necessidade de se resolver problemas que outras engenharias não tinham um background, né, uma formação, e que, por exemplo, tinham problemas que o engenheiro de mecânico tinha que resolver, ou o engenheiro químico precisava resolver, engenheiro de produção, e essas engenharias têm as suas próprias especificidades, as suas próprias formações, mas demandavam resolver problemas, né, lá na indústria, que seja, de uma área de um conhecimento que não se tinha uma engenharia antes. E aí alguns professores da época, aqui de São Carlos, da UFSCar, da USP, na verdade, junto com a tentativa do governo na época de criar a universidade, criaram um curso, e isso foi muito importante para a história da universidade em si, mas também para a história do curso para todo o país. E algumas coisas que eu vejo na internet, às vezes o pessoal falando do curso, o que é engenharia de materiais, o que é o que faz, e assim, essas informações eu vejo de pessoas que não necessariamente passaram por aqui, né, por São Carlos, e muitas das pessoas que se formam em engenharia de materiais por todo o país tendem a passar por aqui, justamente pelo histórico da universidade. Mas acho legal trazer essa informação de uma pessoa que se formou aqui e ainda está, né, como pós-graduando, no meu caso. E acho interessante trazer isso, né? A primeira vez que eu entrei em contato com o curso, pessoalmente falando, foi na época do vestibular. Na época, foi em 2011, na verdade. Eu lembro que eu estava no segundo colegial e a professora de química trouxe um vídeo pra gente para assistir, e eu nunca mais achei esse vídeo. Não sei nem onde tá, nem sei nome, nada. Mas era um vídeo em que tinham alguns pesquisadores, não sei nem se é fake, mas o vídeo era um cara que tinha uma manta, ele se cobria com uma manta e tinha uma câmera que filmava o que tinha atrás dele, e aí basicamente essa manta, esse pano, transmitia nele o que estava sendo gravado pela câmera. E assim, quando eu assisti isso, segundo colegial, eu tinha 15 anos, 15 para 16, eu fiquei fascinado, porque, nossa,
Eu lembro de pensar assim, eu vou estudar isso para minha vida, é o que eu vou fazer para minha vida. Mas ao mesmo tempo em que eu tinha visto aquilo, tinha achado muito legal, eu não fazia ideia de que curso eu estudava isso, nome de curso, nada, não sabia nada. E assim, é até um pouco engraçado, porque eu falava para algumas pessoas: "Ah, eu quero trabalhar com materiais, eu quero trabalhar com propriedades, eu quero, desenvolver outros materiais", mas ao mesmo tempo que eu falava isso, eu não fazia ideia de que o curso se chamava Engenharia de Materiais. E aí foi só, no cursinho que um outro professor de química, né, professor Dori, conversando com ele e tal, que ele falou assim: "Ó, isso aí que você está querendo fazer se chama engenharia de materiais, tal. Pô, engenharia de materiais, tá em todo lugar, seu celular ah, tem essa película de vidro, os componentes dele e tal. Quem faz esse desenvolvimento tecnológico é um engenheiro de materiais". E eu lembro que eu saí da aula, né, porque eu fazia aula à noite, estudava à noite, trabalhava de tarde, e alguns dias eu ia fazer aula com o pessoal do terceirão de manhã, e eu lembro que eu estava lá assistindo, ele me falou isso, eu fui embora, cheguei lá, pá, pesquisei, e era isso mesmo, né, tipo, era engenharia de materiais, era exatamente isso, desenvolver materiais, fazer outras coisas, processos, e tal. E aí foi onde eu me dei conta, falei: "Não, realmente é isso que eu tenho que fazer", e eu comecei a prestar vestibular, entrei na faculdade, tudo, no caso em Londrina, e aí, enfim, comecei a estudar engenharia de materiais de fato. Mas aí, uma das primeiras coisas que a gente recebe de pergunta, né, principalmente quando a gente está no começo da graduação, mas até hoje, é o que que é esse raio de engenharia de materiais, né. Por mais que o professor me explicou e falou que aquela vontade que eu tinha de estudar tinha a ver totalmente com o que é engenharia de materiais, para uma pessoa leiga ou para quando você está, simplesmente tentando entender isso, não é muito fácil. E aí geralmente quando a gente fala: "Ah, eu sou engenheiro de materiais, eu estudo materiais", as pessoas falam: "Ah, você estuda materiais?" Aí você fica: "Sim, mas o que exatamente você estuda?" E a gente estuda tudo, né. Acho que dentro disso a gente tem que lembrar sempre, e é uma coisa que eu, tenho isso na minha cabeça desde os primeiros dias de aula, é do tetraedro da materiais, que são aqueles 4 conceitos, né. Eu já trabalhei isso no podcast, mas acho legal falar de novo. São os 4 pilares da engenharia de materiais. E eu acho que se alguém fosse perguntar para mim isso, eu iria falar exatamente isso, né. A engenharia de materiais ela é resumida em 4 palavras: a a composição, a estrutura ou microestrutura, da forma que você quiser falar, o processo que vai ser usado para fazer esse material, processar ele, e no caso a aplicação que você vai usar. E tirando um, melhor, alterando um ou outro, já que eles são interligados, você muda completamente tudo. Um dos grandes exemplos que eu gosto de pensar, tem uma série na TV que se chama Desafio no em Fogo, o Desafio no Fogo, acho que é uma coisa assim. E são ferreiros, pessoal que trabalha com aço, eles vão lá, fazem umas facas, tem as etapas, tal. E aí tem os avaliadores que são metalurgistas ou o cara que faz faca, super famoso. E é muito interessante, porque às vezes eles vão pegar, sei lá, pega uma mola de carro que tá lá ou o desafio do cara tem uma bola maciça de aço dentro do gelo, aí o cara tem que pegar um pedaço de aço que tem lá perdido, fazer uma ferramenta para ele quebrar o gelo e, tipo, o gelo é super duro, e aí ele tem que quebrar o gelo, pegar aquela bola de aço, colocar ela para esquentar numa temperatura certa, e aí vai toda a questão não só de formação de engenharia, mas também da questão de você saber manipular o aço. E aí ele tem que deixar ele um tempo lá para esquentar, porque ele estava congelado, tal, para depois aquilo lá ele transformar e ir martelando, né, ir forjando para ele transformar no que ele quer fazer lá, seja faca, o que que vai ser. E aí depois fazer têmpera, deixar alinhado, fazer cabo, enfim. Assim, eu acho muito legal, porque a gente pega um material que tá lá, né, que no caso eu falei da mola, é uma mola, tá lá no carro, você tira lá do carro nesse caso, você esquenta esse material, e aí você transforma ele
peça completamente diferente, que vai ser usada para uma coisa completamente diferente, e os 4 componentes que eu falei, né, a composição, estrutura, processo e aplicação mudam completamente. Mas ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, uma faca feita de aço a partir de uma mola de carro, mas a gente também tem uma faca de cerâmica que custa horrores, que não tem nada a ver com o processo de fazer essa daí, né, de aço, mas serve para a mesma coisa. A gente tem a mesma aplicação sendo atendida por um material completamente diferente e um processo completamente diferente. Isso, acho que para mim resume muito bem o que é engenharia de materiais. Eu não sei dizer se para uma pessoa leiga escutar isso, eh, faria muito sentido. Para mim faz muito sentido, né, você a partir de uma coisa simples, né, vamos falar assim, né, a mola do carro, você usar um processo diferente, você vai manipular esse material e vai chegar numa outra coisa que vai funcionar de um jeito totalmente diferente. E assim, eu não quero entrar muito em detalhes sobre a parte de composição, de estrutura, dos processos em si, porque eu acho que isso é para cada material, né, para cada classe, né, aí volta é importante falar também, né, que a gente estuda na graduação 3 grandes classes, os materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. E aí cada um desses materiais, cada uma dessas classes tem as suas particularidades. Então é difícil, não vou sair falando, um monte de coisa abertamente, porque isso, não seria interessante. Mas eu acho que e de qualquer forma, esse raciocínio, né, o que simboliza o curso, o tetraedro, essas 4 palavras, elas explicam muito bem o que significa e o que é engenharia de materiais, o que engenharia de materiais faz. E acho que uma das grandes magias, né, eu vejo isso como uma magia, até assistindo algumas coisas hoje, lendo artigo, anotando ideia, sabe, estar envolvido no desenvolvimento de materiais, realmente, pensando, sabe, usando o que tem aqui na cabeça, pensando bastante e, poxa, eu tenho esse problema, eu preciso resolver assim, assim, assim. Para mim isso é gratificante. Eu já pensei algumas vezes em largar a área, mudar, sei lá, ir trabalhar na indústria, achar um trabalho, alguma coisa assim. E mas até essa semana anotei algumas coisas, eu estava lendo um artigo, um review gigantesco de 40 e poucas páginas, li um outro artigo, aí vai, anota. Aí estava assistindo um podcast aqui do pessoal que era o entrevistado era o Miguel Lo Lonelles, ele foi no Flow, estava lá conversando, esse cara é um neurocirurgião, um cara foda, fudido. E aí ele estava falando as coisas que ele estava fazendo, eu fiquei, cara, e aí ele falou uma frase que eu fiquei pensando, e acho que tem totalmente a ver, principalmente com quem está na materiais, né? Porque engenharia de materiais conversa com tudo. Eh, o pesquisador é o cara que recebe dinheiro para continuar sendo criança. E eu achei demais isso. E é verdade. Eu tô lá no laboratório, tô fazendo meu projeto, óbvio. Às vezes estou ajudando outras pessoas, mas eu estou usando completamente tudo aquilo. Esse cara mesmo, Nicoleles. Eu tô lá no laboratório e fazendo usando tudo aquilo que eu tenho na minha cabeça para resolver um problema e, assim, de certa forma, por mais estressante que seja algumas coisas, é muito divertido, porque eu tô lá, sabe, usando tudo, de certa forma, tudo que eu aprendi, tudo que eu entrei em contato, isso para mim isso é muito importante. E eu acho que essa semana, principalmente, foi uma semana muito importante para mim de perceber isso. Que não só a engenharia de materiais faz parte de mim, como eu, como pessoa, faço parte do que é a engenharia de materiais. Ah, e assim, até essas ideias que eu anoto, cara, nossa, é muito legal. Às vezes eu fico pensando, poxa, eu podia fazer isso, será que fazer esse experimento não dá certo? Será que, e se for por esse lado? E são coisas assim que às vezes chega num ponto, anotei uma coisa, aí hoje eu li uma informação no paper, e aí me lembrou de uma outra coisa que eu tinha pensado, falei: "Nossa, mas talvez aquilo que eu tinha pensado faça sentido exatamente por isso, né, por essa informação que está aqui no paper".
E são ideias, são insights que você vai tendo que vão aparecendo conforme você vai passando tempo, você vai estudando, você vai gerando resultado no laboratório, que é algo muito importante. Mas de forma geral, assim, eh, com compactando o raciocínio, ah, eu acho que de todas as engenharias aí, eu posso estar muito errado, mas para mim de todas as engenharias, assim, todas mesmo, a engenharia de materiais é a única engenharia que tem uma relação direta com qualquer área. Seja as áreas de engenharia, as áreas exatas, né, mecânica, produção, física, química, matemática, mas também com outras áreas, como por exemplo a área médica. A gente tem lá professores que trabalham com desenvolvimento de tecnologias de ligas, de ah, blendas, materiais assim que você não pode nem imaginar de implante. Cara, é uma coisa assim incrível. E tem muita, 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 muita pesquisa aqui. A gente, muitos professores muito importantes fazendo esse tipo de coisa aqui. E aí você sai de um laboratório, vai para o outro, ou às vezes dentro do mesmo laboratório, o mesmo professor está trabalhando com uma outra coisa que não tem nada a ver. E é uma outra área, conversa com uma outra área totalmente diferente. E assim, quantas engenharias conseguem fazer isso? Por mais que seja muito difícil, acho eu duvido que tenha uma outra engenharia que converse tanto com outras áreas quanto a nossa, quanto a engenharia de materiais. Justamente por causa desses quatro fatores, né? Você tem uma aplicação que que pode ser atendida por N materiais feito de N formas e que tem uma estrutura, né, um arranjo atômico lá, fases que sejam, que são completamente diferentes. E para mim isso é muito legal. Que nem eu falei no começo, é mágico. E assim, eu queria trazer esse vídeo, principalmente para ele ficar na internet, no YouTube, aqui no Instagram, que seja, porque, primeiro, porque a engenharia de materiais começou aqui em São Carlos, eu gosto de reforçar isso, e é importante. Quando eu entrei na universidade, eu não tinha muita noção disso, né? Quando eu estava lá, lá em Londrina, e eu fui ter noção disso, dessa proporção, quando eu vim para São Carlos, por vários aspectos, né, da própria estrutura da universidade em si, mas também pelo próprio departamento, né, pelo próprio reconhecimento que a gente tem interna e externamente. E até recentemente eu vi que a minha antiga universidade comprou esse ano o primeiro microscópio eletrônico de varredura e um equipamento de infravermelho, se eu não me engano. E assim, fazem 5 anos que eu tô aqui, quase 6. Ah, não, perdão, fazem 6 já, para 7, porque eu me graduei, tá certo. E eles compraram agora. Não é pela estrutura, não é por isso, mas eu falo, ah, o curso está crescendo, está se tornando cada vez melhor, mas é importante a gente sempre lembrar onde ele começou, onde começou tudo isso, foi aqui. E assim, trazer esse ponto de vista de alguém que está aqui, que conhece pessoas, que conhece que conheceu o aluno RA1, professor Agnelli, é o primeiro estudante de engenharia de materiais do país e ele foi professor aqui, ó, o primeiro aluno a ser registrado na universidade. Cara, é muito legal isso. E essas pessoas fizeram parte de uma história, desenvolveram muita coisa. Essas pessoas são aqueles que hoje têm muito reconhecimento, mas são responsáveis pelo que o curso é hoje. Em todos os sentidos, tanto de estrutura quanto da parte da docência, da pesquisa, que seja, tudo, né? E isso é muito legal. E levar esse conhecimento para as pessoas, eu acho que é muito importante, principalmente para os alunos de graduação em si, para os alunos que estão tentando entrar na universidade. Eu acho que ah, se eu pudesse voltar no tempo, uma das coisas que eu gostaria de saber, de ter escutado, era exatamente isso, né? Tipo, engenharia de materiais é a engenharia que vai trabalhar exatamente isso que você quer. Com materiais, com processamento, desenvolvimento de novos materiais, estrutura, é isso. E eu demorei muito tempo para entender isso. Isso gerou um desconforto muito grande. Achava que era engenharia
química. No começo eu prestava química na Unesp, aí eu ia tentar fazer química para depois me especializar em química tecnológica. Aí depois eu desisti, comecei a prestar como se fosse engenharia química. Mas assim, desisti no sentido, estava no terceiro colegial, achava que era uma coisa, depois mudava, era outra e tal. E não era nada disso. O que eu queria se chamava engenharia de materiais. E hoje, eu estou numa etapa da minha vida em que alguns anos atrás eu pensava, acho que no primeiro ano de universidade eu falei, não, eu quero fazer pós-graduação, quero fazer mestrado, tal, 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 tal. E eu estou terminando o mestrado. Já qualifiquei, estou no mestrado, estou fazendo algo que eu gosto. E para mim, assim, isso é impagável. Um tempo atrás eu escutei assim que eu penso muito, você pensa muito, não sei o quê, tarará, de forma negativa. Realmente, se você fica pensando muito, aquela famosa frase, né? Cabeça vazia é oficina do diabo. Mas ah, isso também é um ponto forte. De estar na pós-graduação, principalmente, você tem a liberdade de desenvolver muita coisa. Você tem a liberdade de ter muitas ideias, de falar com muita gente, com muitos professores, de áreas diferentes. Eu acho que essa é uma característica muito importante para quem segue essa área. Por que engenharia metalúrgica em vez de materiais e ênfase em metais? É, primeiro, sobre essa pergunta, Gui, eu não conhecia na época, primeiro que eu não conhecia engenharia de materiais, e eu escolhi metais durante o curso, não foi uma coisa assim que eu, vou fazer, por exemplo, a metalurgia. Hoje eu sou engenheiro de materiais com ênfase em metalurgia, sim, mas na época, acho que essa questão de você estar no curso, de entrar em. Primeira coisa, você escolher o curso certo, depois você vê o que você faz. E acho que essa etapa aí de vestibular foi exatamente isso: escolher o curso que mais tinha a ver com aquilo que eu queria fazer, e engenharia de materiais é exatamente isso. Mas aí dentro do curso, né, como a gente tem a possibilidade de escolher a ênfase, acabei escolhendo essa ênfase por talvez ter mais relação com a IC, tinha questão de horários das disciplinas também, eu queria ter feito a ênfase de polímeros também, mas aí batia horário com disciplina, é aquela coisa, poxa, eu tenho que escolher pelo menos uma. Qual que eu vou escolher? Metais ou polímeros? Eu acabei escolhendo metais. Foi o que eu mais o que eu mais gostei, na verdade, né? Mas eu não sei se eu faria o curso de metalurgia. Eu acho que o background de engenharia de materiais, ele traz muito essa questão, principalmente da caracterização. Eu não sei o quanto que a metalurgia traz disso, né? Eu conheço técnicas, tenho relação com técnicas de caracterização que são tão importantes são tão importantes para a área de polímeros e cerâmicas quanto de metais. DSC, por exemplo, é muito importante. Eu consigo usar o DSC, tirar informação sobre os meus materiais, e é uma técnica que o pessoal da Polímeros também usa. É uma técnica relativamente simples. Eu uso o raio-x para determinar a fase, mas é uma técnica que o pessoal das cerâmicas usa. MEV, pessoal de polímeros, todo mundo usa, são técnicas muito importantes. Eu acho que uma característica muito importante da materiais, assim, falando mais do curso, né, é a especialização. Especialização não, mas é esse grande foco em caracterização. Acho que o aluno que sai da graduação sem um conhecimento básico sobre algumas técnicas, ele não se formou direito. Por exemplo, raio-x, MEV, DSC, acho que sim, são 3 técnicas que sempre vêm na minha cabeça que são muito importantes. Tipo, o raio-x você consegue ver muita coisa, o MEV é uma técnica muito simples, né, ou o microscópio óptico, que você consegue ver muita coisa, tanto de polímeros, metais e cerâmicas. Dos metais você consegue fazer lá e determinar a microestrutura. Aí você pega lá um livro, vem o handbook, pá, é esse metal, essa fase assim, assim, assim. As coisas que estão descritas são muito boas para fazer isso. Óbvio que se eu for fazer isso com as ligas que eu faço aqui, não dá para fazer. Tipo, não faz sentido nenhum eu ficar lá lixando
na lixinha para ver no ótico, eu tenho que ver no MEV, eu preciso ver no MEV, não faz sentido nenhum, não dá. Tem informação que eu não vou conseguir coletar ali do ótico, justamente porque não está catalogado, não existe a liga é única, quem fez essa liga aqui fui eu. Então, é uma técnica importante de se entender. Não operar o equipamento, eu acho que entender e interpretar a informação que você tem. DSC é outra técnica. Aí, óbvio, né, dentro de cada área de metais, aí dentro das sub-áreas da metais, você pode estar focando a buscar informações mais específicas, usando outras técnicas que você não usaria para uma outra área. Então, acho que em relação a fazer o curso de metalurgia em si, eu acho que, a não ser que eu possa estar totalmente errado, né? Eu não faço ideia da ementa de um curso de metalurgia e tal, mas eu acho que a engenharia de materiais traz essa informação a mais e é uma característica muito importante para a gente, né? Acho que sem essa parte de caracterização não faz sentido nenhum ficar no laboratório fazendo um monte de ensaio. Porque uma das formas que eu vejo se o meu material absorve ou não hidrogênio é usando essas técnicas, seja por raio-x, seja por DSC, ou o próprio equipamento que eu faço lá, a absorção, né? Coloco lá no equipamento a pressão, certa pressão, temperatura, e eu consigo avaliar. Mas do ponto de vista microestrutural, eu posso usar o MEV e posso usar o DRX. O DRX vai dar uma informação se eu tive a mudança de fase, se eu tive absorção só por solução sólida, se teve mudança de fase, quais são essas fases, quantas fases tem, eu consigo calcular isso pelo método de Hitchell, lá tratando os dados. No MEV eu posso ver o EDS, eu posso ver a composição dessas fases, eu posso ver se eu tive alguma segregação, dependendo da temperatura que eu trabalhei esse material, ou sei lá, se tem alguma outra informação a respeito da composição em si, se ele mudou alguma coisa, se eu tenho aumento de tamanho de uma fase, por exemplo, nucleou e formou, qual que é o tamanho dessa fase? Será que isso acontece? Dá para ver? Tipo, são informações que eu consigo modular e falar, ó, realmente a partir dessas informações aqui, o meu material absorveu tanto e tanto que liberou lá no DSC, porque o DSC tem isso também, eu consigo ver a curva, qual que é a faixa de temperatura que teve a transformação endotérmica, qual que é a perda de massa, qual foi o gás que foi liberado durante esse mesmo período. Eu falo, você cruza os dados, né? Aí você fala, ó, realmente teve essa liberação de tanto, foi hidrogênio e o raio-x me comprova isso, aí você cruza essas informações. E assim, não sei se outro curso tem essa formação para os alunos, né? Então acho que é uma outra informação importante do curso de engenharia de materiais. É, queria trazer mais essas informações, conversar um pouco com vocês sobre isso. Acho que é importante lembrar sempre, né? E óbvio, né, para quem pode estar assistindo isso depois, não sei, mas tentar pesquisar, olhar a universidade, entrar lá no site do DEMA, ver quem são os professores, ver o que que é o curso, entender isso. Mesmo que eu tenha falado todas essas coisas, talvez para mim, né, eu que estou familiarizado com tudo isso, é muito fácil. Mas vamos pegar uma pessoa aleatória e falar: escuta esse vídeo aí que esse Zé Ruela tá falando aí. Você entendeu alguma coisa? Provavelmente não vai entender. Ou vai, não sei. Espero estar ajudando mais do que atrapalhando, né? Mas eu queria mais trazer essa informação de compartilhar mesmo o que é a engenharia de materiais. Ainda estou pensando em ah, preciso ter um pouco mais de tempo só, mas de falar com o pessoal lá do laboratório do LCE, fazer um videozinho mais tipo completo sobre o MEV. Eu acho que vai ser muito legal. É uma técnica assim que eu acho muito, muito, muito legal. Talvez do DRX e do transmissão, que são mais duas técnicas muito importantes. Mas para isso eu preciso ter um pouco de tempo, eu preciso conversar com o pessoal. Acho que seria muito legal de mostrar isso, né, essa realidade,
pelo menos nos primeiros semestres de graduação, a gente fica um pouco longe disso. A gente talvez vai lá fazer uma visita ou outra no laboratório para ver como que é, tal, mas entender, entrar em contato com essas informações, acho que demora um pouquinho mais, né, a gente vai ter lá para o segundo ano, terceiro ano, que aí começam a chegar algumas disciplinas que usam dessas técnicas para ensinar a gente, né, literalmente para, ó, tem esse material, você pode fazer isso, isso, isso. Então acho que demora um pouquinho para a gente ver, mas eu acho interessante mostrar, porque são coisas que quando eu estava na graduação, eu queria ter visto, sabe, de não só por curiosidade, mas por informação mesmo, de ó, o MEV você vê isso, 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 essas são as informações que você vê e é a imagem que você vai ver é igual isso aqui, ou muito parecido. E não, eu não faço nenhum tipo de, ensaio mecânico, nada disso aí. Os únicos ensaios que eu faço são, em geral, o que eu faço lá no laboratório em si, né, usando o equipamento que eu já setei pressão e temperatura, então eu consigo colocar ele nas condições de absorção e desorção. Ah, tanto na reação sólido-gás, em que o hidrogênio gás entra em contato com o material, ou na eletroquímica, que daí é um eletrodo, tem lá como se fosse uma pilha, né? Ah, e a parte de caracterização é MEV, raio-x e transmissão, quando tem alguma informação muito importante e que com o MEV e raio-x a gente não consegue tirar. Agora, não dá para fazer, por exemplo, os ensaios mecânicos, porque primeiro que eu faço a minha amostra por fusão a arco. Então eu tenho lá, coloco dentro do forno, né, os elementos que eu pesei, as massas, tudo certinho. Aí fecha, faz os ciclos de vácuo para limpar a câmara. Aí tem o getter, que é tipo é um pedacinho de titânio que a gente coloca lá dentro e a gente funde ele primeiro, porque daí ele vai absorver o oxigênio que fica remanescente para limpar toda a câmara, ter certeza que não tem oxigênio, para não oxidar o material. E aí depois você faz os ciclos de fusão desse da sua liga. Só que o que a gente tem de massa é em torno de 10 gramas. Então, por exemplo, eu fiz por mestrado 2 botões de 10. E é muito pouco. Para fazer um corpo de prova, eu precisaria ter mais material, né? Então, eu precisaria ou de usar uma técnica de um processamento diferente para fazer a liga, ou fazer vários botões para depois fundir tudo isso junto e fazer um bem bolado. Só que como as propriedades de armazenamento de hidrogênio não necessitam de informações mecânicas, eu não faço. E eu acharia muito legal de fazer um estudo nessa parte de propriedade mecânica, primeiro porque são ligas chamadas multicomponentes, são ligas novas, são composições que não são triviais, que não têm uma microestrutura simples. Na verdade, simples, né, do ponto de vista estrutural, tem só uma estrutura, por exemplo, a minha é Solaves, é um intermetálico, mas essas ligas podem ter propriedades completamente distintas de ligas convencionais. Então, assim, é uma coisa que eu particularmente gostaria de saber por curiosidade. Pegar uma das ligas lá que eu tenho e levá-la para o laboratório e fazer uns ensaios mecânicos, dureza, resistência ao desgaste, sei lá. E é na verdade, mais uma ideia que eu anotei aqui no meu caderninho, porque antes da pandemia, eu tinha uma liga que eu estou para publicar e eu acabei produzindo ela pela rota de moagem. Então, eu fui lá dentro do aparato que se chama Glove Box, né, que a gente coloca a mão dentro de uma luva. Parece aquela máquina que coloca as crianças recém-nascido, que fica lá na UTI. É tipo aquilo lá. Fica uma luva, aí a atmosfera interna é argônio, literalmente para proteger as ligas, os materiais, tudo que está ali dentro da oxidação, é, proteger da oxidação ah, do oxigênio, do contato com oxigênio e água. E eu
levei lá dentro a cuba, né, que é literalmente uma cuba de metal, coloquei as bolinhas e a composição da liga. Aí eu peguei, coloquei hidrogênio direto dentro daquela cuba, a gente consegue fazer isso. Estava fechado em vácuo, tudo, coloquei hidrogênio e coloquei moe. É um moinho que é um moinho planetário, então ele roda no seu próprio eixo em torno do eixo externo. E moí. Fiz a liga, tal, fiz alguns ensaios, e aí veio a pandemia e eu não limpei a cuba. A cuba ficou dentro do armário que eu tenho lá no laboratório, meio aberta. E óbvio, né, entrou oxigênio, ficou, tá até hoje lá, não limpei até hoje, preciso limpar. Só que quando eu voltei para cá, eu inventei de abrir. E abri a cuba. Para minha surpresa, é, uma, das, uma das piores partes de fazer essa rota de moagem é que, primeiro, eu tinha que ficar limpando a cuba constantemente, principalmente você ia produzir uma liga diferente, uma composição diferente, né? Porque você não pode ter a contaminação, né? Óbvio. Mas, mesmo se a cuba tivesse limpa, ela estando para fora, teve vezes de estar completamente seca, deixar seca, perfeita. Quando eu fui pegar a cuba, ela estava enferrujada. Tinha lá traços, pontos de ferrugem, tipo, em volta das bolinhas, na cuba. Eu ficava, pô, velho, tá limpo, mano. Não era pra essa bosta ficar assim. Mas fica. Aí tinha que ir lá, limpar, tal, tal, tal. Quando eu abri ano passado, depois de quase 2 anos de pandemia, eu abri a cuba, as bolinhas estavam tudo lá, tudo sujo, né? Tudo incrustado, porque é muita energia. É 600 RPM que faz rodar lá, que fica rodando. Então é muita energia. Quando eu abri, para minha surpresa, eu pensei, vai estar tudo oxidado, tudo cheio. Não tinha nada. Tá perfeito. Tá como se tivesse no dia que eu tirei. Não tem uma marca de ferrugem. Não tem nada. Aí eu fiquei pensando, né? Óbvio, poxa, a liga não enferrujou, tal. Não enferrujou a cuba e aparentemente, como é um pó, não dá para ver. Teria que fazer uma análise mais minuciosa. Mas aparentemente não tem sinal de ferrugem. Pode ser que tenha formação de óxido superficial, tal, da própria liga ou de algum elemento do material que está ali, mas não tem sinal. E o que eu estou vendo hoje na eletroquímica é exatamente isso. Essa liga tem essa mesma estrutura, né, que eu falei, que é a lápis, que é um intermetálico. Então eu tenho dois tipos de átomo, A e B, e eles têm estequiometria de 1 para 2. Então é A, B2. Para cada átomo do tipo A tem dois átomos B. O átomo A é o bom formador de hidrogênio e o B é mau formador. Ou melhor, ou que tem uma menor interação com o hidrogênio para formar hidreto. E ela forma essa fase. E a liga que eu estou trabalhando no mestrado também forma essa fase. E os experimentos que eu já fiz de eletroquímica mostram que, assim, pelo menos aparentemente, ela tem uma boa. A liga do meu mestrado, que tem essa mesma estrutura, tem uma relativa boa resistência à oxidação. Pelo menos foi o que eu entendi até agora. Pode ser que esteja completamente errado. Mas, em geral, essas ligas, é que daí vai mudar o meio também, né? Tem que levar isso em consideração. Mas, em geral, essas ligas na eletroquímica formam uma camada de óxido, né? E isso atrapalha a hidrogenação e tal. E é uma coisa que a gente está tentando entender. Tem um platô lá numa região da curva que eu não sei se aquilo é oxidação, não dá para saber, porque né, aparentemente não tem oxigênio dentro dentro ali do aparato, mas aparentemente não dá para saber, porque literalmente não dá para saber. Teria que ser fazer um experimento in situ. Mas óbvio, se eu estou na atmosfera, é completamente diferente. Eu iria mais para o lado da reação sólido-gás, em que eu estou entrando em contato a minha liga com um gás, e aí eu tenho a formação de um hidreto, ou nesse caso de um óxido. Na eletroquímica é diferente, é uma reação química completamente diferente, eu tenho um meio líquido, então assim, não se compara uma coisa com a outra. Mas eu fiquei pensando, poxa, será que essa liga ela também não pode ser boa para resistência à oxidação, para ficar lá na superfície e, e literalmente ficar como uma proteção para uma tubulação, alguma coisa? Até eu conversei com o professor Koga, tal, ele me passou uns artigos, eu não consegui ler esses artigos até hoje,
mas tá lá anotado. E assim, são ligas novas, são tipo, você não sabe que propriedade ela tem. Ela pode ser tão boa para a parte de hidrogênio quanto para, sei lá, para fazer uma viga para levantar a sua casa. Pode ser, não sei. Não sei se você iria gastar mais dinheiro para usar essa liga do que usar um vergalhão de aço, mas ela pode ter uma propriedade tão boa quanto esses materiais que a gente tem. Mas isso me deixou bem intrigado mesmo, de bater o olho e falei, poxa, e não oxidou, não tinha marca de óxido. Então é uma coisa assim que eu fiquei pensando, marquei, é uma coisa que eu quero conversar com o meu orientador, de tentar talvez em um outro momento, não sei se num doutorado ou alguma outra coisa, de avaliar isso também. Acho interessante ter essa abertura para outras áreas, né, mesmo envolvendo o mesmo tipo de liga, porque é algo novo, algo recente que as pessoas estão pesquisando, e aí, mas também pesquisar em outras coisas. Então, foi isso, achei foi uma coisa bem legal, mas infelizmente, que nem eu falei antes, não faço nenhum outro tipo de ensaio, né, uma coisa que eu realmente gostaria de ter de informação. Bom, não sei nem quanto tempo tá que a gente tá falando, tô falando de falar aqui uns 40 minutos já? Tem tempo, hein? Legal. Acho que é isso, né, 40 minutos, é isso aí. Bom, o que eu queria ter conversado, acho que eu conversei com vocês, que eu ia pedir de verdade, de coração, para curtir o vídeo. Se puder também se inscrever lá no você que está assistindo pelo Instagram, curtir lá no YouTube, se inscrever no meu canal e se puder me ajudar a compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Óbvio, né, que é sempre um ponto de vista, acho legal sempre falar, né, porque o nome do canal é do ponto de vista dos materiais, mas é um ponto de vista. E pedir para você fazer isso para me ajudar a literalmente espalhar mais sobre isso, sobre essas informações. Óbvio que sintam-se à vontade de me mandar mensagem, de talvez, oh, por que você não fala de tal coisa? Vamos conversar assim, assim, assado. Estou super aberto. Mas, uma coisa que a gente tem que fazer com calma, eu tô achando legal fazer essas lives. Por mais que ainda não tenha um impacto muito grande, eu acho que é importante começar. A gente sempre tem que começar de algum lugar. E tá sendo uma experiência muito da hora. Eu vou tentar estar trazendo aqui também outras informações de outros conteúdos que eu já fiz, tentar trazer, dar uma traduzida e falar de novo, porque por mais que tá lá no podcast para escutar, acho falar em português para as pessoas, eu acho que para quem tá aqui é mais interessante ficar escutando em inglês, mas tá lá de qualquer jeito e eu acho que no vídeo fica mais dinâmico. E essa forma com que eu achei essa de fazer uma live, para mim tá sendo mais fácil porque eu não preciso depender tanto do meu PC para poder ficar fazendo edição, né? E a live eu faço e fica gravada. Vai entrevista? Cara, sobre isso, sobre fazer uma entrevista, eu já pensei em fazer, eu já convidei ele uma vez, ele falou que não, beleza, me chama tal. Só que, ao mesmo tempo, eu fico um pouco preocupado no sentido de que tipo de informação eu vou trazer, né? É um pouco mais trabalhoso, eu precisaria pensar bastante antes de tentar falar. Seria muito legal, mas eu precisaria pensar principalmente na questão da estrutura. Como eu vou fazer? Se eu for fazer isso no Instagram, eu não consigo jogar no YouTube. Se eu for fazer isso no YouTube, eu não consigo fazer para o Instagram. Então, teria que pensar uma forma que eu conseguiria atender tudo. Eu gostaria de manter assim para tentar jogar tanto no Instagram quanto no YouTube, porque o YouTube fica lá gravado também, é bem legal para acessar, é uma outra plataforma e tal. Mas é uma coisa que eu tenho na cabeça, eu queria falar com o Callister. Lembra aquela história do Callister? Putz, essa história é boa, hein, mano? Putz, eu vou ter que contar essa história. Vai ficar gravada aqui pra eternidade, né, na internet mesmo. Lembra que aquela vez lá no
Bom, vamos começar do começo, né. 2018 teve o CESEM, que é o Congresso Brasileiro aqui de Engenharia de Materiais. E foi aqui em São Carlos, o pessoal daqui de São Carlos organizou, o pessoal da USP e tal, teve uma galera que organizou e tal. E teve um convidado especial que eles trouxeram, que foi o professor William Callister. Esse cara basicamente escreveu um livro que pra gente que é da área é muito importante. Eh eh, eu sempre esqueço o nome, o título, né, porque a gente sempre fala, eu sempre falo como Callister, né, o nome do livro. Mas esse livro, ele é como se fosse uma bíblia pra gente. E ele veio para cá, assim, todo mundo queria falar com ele, aí teve um momento lá da palestra dele, a gente foi, tirou foto, tal. Eu lembro que eu dei a mão para ele, assim, né, tirei a fotinho do lado dele. E aí teve a sessão de autógrafo. E teve a sessão de autógrafo, estava lá todo mundo naquela fila gigantesca pro homem assinar. E eu não tinha o livro, óbvio. O livro é caro, custa 300 contos, acho que ele comprar o livro. Eu tinha um livro que meu pai tinha impresso lá pra mim e tal, mas não tinha levado pro cara. Não ia falar pro cara assinar um papel que eu imprimi em casa. E aí tava lá na fila conversando com o Guilherme. A gente tava lá, tudo, esperando pra chegar a vez dele pro Callister assinar o livro, porque o dele, no caso, era o original. Aí eu falei assim, viu, pega o meu crachá, pede pra ele assinar. Pede pra ele assinar o livro. Aí falou, beleza. Só que aí ele falou, então faz assim, vamos trocar de crachá, né? Pra não dar, pra não dar na cara. As outras trocaram de crachá, e eu fiquei com o do Guilherme e ele ficou com o meu. Só que a hora que a gente trocou, a menina que tava na fila lá controlando pra ir assinar, falou assim, viu, gente, não pede pra assinar o crachá não sei o que, porque ela escutou a gente falando, não pede pra ele assinar, porque ele já é um senhor de idade, tem um monte de gente aqui pra assinar, se todo mundo começar a fazer isso, vai demorar. Aí nisso foi a vez dele, ele entrou para falar com o Callister, aí o Callister lá, pá, 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 assinou assim e pegou o crachá dele, olhou e escreveu. Aí a dedicatória que tá lá, tá escrito assim, como que é? Bom trabalho, não sei o que, na sua carreira, Vinícius Aranda, ou só Vinícius, no livro do Guilherme. Aí, tipo, ele assinou o livro com o meu nome e tudo, aí eu falei, mano, que bosta, né? Tipo, eu fiquei mal, porque o livro nem é meu, tá no meu nome o negócio lá e é do livro do cara. Mas assim, nossa, cara, eu ainda dei a mão pro cara, mas eu queria trocar ideia com ele, queria contar essa história pra ele. Mas eu tentei ver lá no site da universidade, de Utah, eu acho que ele não tá mais trabalhando, acho que ele se aposentou de vez. Então acho que seria um pouco difícil de falar com esse cara. E mas o E verdade, depois teve a dedicatória do Ishikawa, né, que o Ishikawa assinou lá. Muito bom, mano. E o Ishikawa é outro professor nosso, né, então foi muito legal, é verdade. Mas, falar com alguns professores, algumas áreas aí até de outros países, eu tô pensando em conversar, mas eu preciso pensar em como fazer isso, né. Qual vai ser a plataforma, como faria, se faria pelo celular, se faria pelo computador ou não sei, precisaria pensar, mas é uma coisa que eu gostaria sim de fazer, de tentar fazer sim. Ah, bom, acho que é isso. 6:45 já. Tá frio demais. Preciso tomar um banho para ver se esquenta, né, o chuveiro que tá lá. Tem que ficar pingando só um pouquinho assim para esquentar, porque, vixe, fazer uma janta, comer e dar uma descansada que amanhã tem mais. Amanhã tem que trabalhar porque a vida é dura. Beleza? Gente, obrigado, vocês que estão aí acompanhando, de verdade. Gui, abração para você. Quando você vier para cá, manda uma mensagem para a gente trocar uma ideia, tomar um café, conversar e jogar um papo fora, botar o papo em dia também, né? Não se esqueça de novo de, por favor, me ajude aí a compartilhar, mandar pro pessoal essa live, falar das lives e tal. E principalmente se você quer ficar mais inteirado sobre esses assuntos, da experiência da pós-graduação, algumas coisas que eu vou tentar tá trazendo sobre as técnicas, sobre o laboratório. Não se esqueça de curtir o vídeo, de assinar o canal no YouTube. Se você não assina o canal no YouTube, assinar o canal no YouTube, deixar lá o sininho. E é isso aí. Muito obrigado. Aquele abraço. Beijo, se cuidem.
Se cubram, tomem banho direito, tá? Porque tem que tomar banho. E até semana que vem. Falou!